Você sabia que existem pelo menos 5 tipos de pacientes em que os fisioterapeutas e os massoterapeutas não devem aplicar as ventosas sob nenhuma hipótese? Fala galerinha da fisioterapia, sejam todos muito bem-vindos ao seu canal de Fisioterapia, Tecnologia e Saúde, o canal Dr. Francisco Giovanni. Mas então pessoal, quais são esses 5 pacientes em que nós não deveríamos aplicar as ventosas sob nenhuma hipótese? No vídeo de hoje pessoal, além de falarmos quais são cada um desses tipos de pacientes, nós vamos aproveitar também para explicar o porquê que nós não devemos aplicar as ventosas nesse tipo de paciente. Então, se você não quer perder nada, fica até o final do vídeo e vamos que vamos. Então, galerinha, o primeiro tipo de paciente são aqueles pacientes que sofrem de TVP, trombose venosa profunda. É isso mesmo, pessoal. Sabe por quê, galera, que a gente não deve aplicar ventosa em pacientes que sofrem de trombose? Na verdade, pessoal, não haveria nenhum problema em você aplicar a ventosa de maneira leve em qualquer outro membro do paciente que não tenha sofrido a trombose. O problema, pessoal, é que muitas vezes, primeiro, você não sabe onde o paciente sofreu a trombose. Segundo, você até sabe onde ele sofreu a trombose, mas se de repente ele não está prestes a sofrer a trombose em um outro membro esse em que de repente estaria ali uma ventosa aplicada. E por isso, pessoal, para se evitar, é melhor você não aplicar a ventosa nesse paciente de forma alguma. O problema, pessoal, é que quando você coloca as ventosas em pacientes que sofreram de trombose venosa profunda, como nós sabemos, as ventosas, exatamente por melhorarem a circulação periférica, o que na verdade elas estão fazendo é aumentando ainda mais a velocidade de condução, digamos assim, de transporte sanguíneo através dos vasos, tanto superficiais como até mesmo aqueles um pouco mais profundos. Se esse paciente ele sofreu trombose, o que na verdade você pode acabar causando sem querer é uma circulação daquele trombo ou de um pedaço do trombo, o que pode infelizmente ocasionar um entupimento de um vaso ainda mais importante do que aquele que ele sofreu a trombose. Então, pessoal, como nós falamos no começo do vídeo de hoje, como você não sabe se o paciente de repente pode ter sofrido ou até mesmo está prestes a sofrer trombose em algum outro membro do corpo, na dúvida, é melhor não aplicar a ventosa. O segundo tipo de paciente, pessoal, são aqueles que possuem varizes. Galerinha, assim como na trombose, não há nenhum problema em você aplicar as ventosas em qualquer outra parte do corpo desse paciente que não tenha varize. E diferentemente dos pacientes com trombose, as varizes, pessoal, elas geralmente são bem perceptíveis, elas são bem visíveis. Então sim, você pode aplicar as ventosas nas partes do corpo do paciente onde não há varize. Mas cuidado, se você aplicar a ventosa onde tem ali uma varize instalada, a varize, pessoal, geralmente, assim como a trombose, ela é um entupimento de veias e arteríolas ali que não são tão importantes, mas que podem sim gerar o transbordamento desse sangue, por gerar rompimento desses pequenos vasos, e aí um sangue coagulado, galera, dentro do corpo do paciente formam os hematomas. E se esse paciente por um acaso tiver ali uma predisposição à trombose, ou até mesmo estiver sofrendo de doenças que promovam, digamos assim, que acelerem esse processo da trombose venosa profunda, como é o caso da COVID, então cuidado. É melhor você não aplicar a ventosa ali naquela região sob hipótese alguma. Mas nada impede de, como a gente falou, você aplicar ali a ventosa em uma outra região em que o paciente não tenha varize. O outro tipo de paciente, galerinha, o terceiro, são aqueles que apresentam feridas. Pessoal, as feridas, olha que interessante, né? Quando o paciente apresenta feridas na pele, essas feridas elas podem ser contagiosas, podem ser sinais de doença contagiosa ou não. Se for sinais de doença contagiosa, ou então se você não sabe se aquilo lá pode ser sinal de doença contagiosa, é melhor você não aplicar a ventosa e fazer avaliações no seu paciente. Na verdade, pessoal, a avaliação, como a gente sempre falou aqui no nosso canal, deve ser o primeiro item da sua lista. O primeiro item da sua lista deve ser avaliar o seu paciente. Já pensou, pessoal, o primeiro paciente lá
da lista do vídeo de hoje tem trombose e você não sabe que ele tem trombose porque você sequer perguntou para o paciente, foi logo ali aplicando a ventosa sem perguntar se ele tinha histórico de trombose ou qualquer coisa do tipo, a avaliação, pessoal, é o primeiro item da lista. Considerando, né, que você fez ali uma avaliação, mas você não está bem certo, né, de que aquelas feridas podem significar, né, podem ser um sinal de doença contagiosa, é melhor você não fazer, não aplicar as ventosas, ou se houver a possibilidade você ali solicitar um exame, né, talvez um exame de pele, né, talvez um exame de sangue para tentar identificar se aquela lesão cutânea, né, aquela lesão a nível da pele, pode ser caracterizada ou não como doença contagiosa. Agora, pessoal, mesmo que não seja uma doença contagiosa, ainda assim, pessoal, precisamos ter um certo cuidado para aplicar ventosas em peles de pacientes que apresentam feridas. Até porque, pessoal, precisamos nos lembrar que a maioria de nós utiliza ventosas de acrílico, que são ventosas que não podem ir ao fogo, portanto não podem ser escaldadas. E assim, galera, você vai estar colocando ali a ventosa em contato direto com o sangue de um paciente e de repente vai estar usando aquela ventosa contaminada que você não pôde escaldar na pele de outro paciente. Então, galerinha, para evitar qualquer tipo de problema, não coloque ventosa, principalmente nas regiões da pele onde o seu paciente apresenta feridas, principalmente as feridas abertas. Pacientes que apresentam febre. A febre, ela pode ocasionar, galerinha, digamos assim, um aumento do metabolismo do seu paciente. E as ventosas, elas também ocasionam esse aumento do metabolismo porque elas aumentam o volume de sangue circulante, né? Aumentam a circulação local. Então, galerinha, da mesma maneira que não seria apropriado de você colocar ventosas no seu paciente que acabou de realizar uma atividade física muito intensa, porque inclusive é isso que está presente lá no manual das ventosas que acompanha, né, as ventosas da marca Dongyang. Quem quiser, eu sempre estou deixando links aqui na descrição para quem quiser garantir o seu kit. Da mesma forma, pessoal, não seria apropriado, né, você colocar ventosas em pacientes com febre pela mesma razão. A taxa metabólica do seu paciente está muito elevada. O seu paciente provavelmente ele vai estar com taquicardia, o seu paciente ele já vai estar ali com a temperatura corporal elevada e a aplicação das ventosas pode aumentar ainda mais, né, as características desse sinal que muito provavelmente também é um sinal de doença contagiosa. Então, galerinha, na verdade, se o seu paciente tiver febre, o melhor é ele ficar em casa, independente do que você faça, se é ventosa ou se é qualquer outro tipo de atendimento ou de tratamento no seu paciente. O ideal é o seu paciente ficar em casa, descansar e quando ele estiver bem, ele retorna para o tratamento. E por fim, galerinha, pacientes que apresentam fraturas. Pessoal, mas antes da gente falar dos pacientes com fraturas, então faz o seguinte, ó, se você quer contribuir, galerinha, para o crescimento do nosso canal, então cogita aí a possibilidade de você clicar nesse botãozinho azul que você está vendo abaixo do vídeo, o botão Seja Membro, porque você vai contribuir, galerinha, com um valor mínimo por mês de R$ 4,99 e assim você contribui para o crescimento do nosso canal, se tornando aí um financiador desse projeto tão bacana que é de levar conhecimento de qualidade voltado à fisioterapia, qualidade de vida e saúde para cada um de vocês. Então, desde já, muito obrigado por você ter se tornado aí membro do nosso canal. Mas então, galerinha, voltando a falar exatamente do paciente que apresenta fratura, galera, assim como os pacientes que a gente mencionou anteriormente, principalmente os pacientes com febre, pacientes com fratura, eles possuem um aumento natural da circulação periférica. Exatamente, galera, porque o organismo desse paciente está ali a todo vapor para tentar, digamos assim, reestruturar aquele osso fraturado, né? A gente sabe que quando o paciente ele sofre uma fratura, é necessário o paciente produzir mais células ósseas, principalmente osteoblastos que vão ali preencher a região da fratura, depois osteoclastos que vão fazer ali o lixamento do calo ósseo e assim por diante. Então, galera, tudo isso envolve muita nutrição, muita oxigenação e, portanto, muito sangue no local. E é exatamente por isso que é muito natural, é praticamente impossível acontecer diferente, né? Quando o paciente ele sofre ali uma fratura, é claro que o membro do paciente fraturado ele vai estar ali muito inchado. E se você aplica a ventosa na região da fratura, é claro que isso vai contribuir ainda mais para o aumento do edema dessa região. Então, galerinha, pacientes com fratura, na região da fratura, não aplique ventosa de jeito nenhum. Então, se você curtiu o nosso vídeo de hoje,
Não esquece de dar o like no vídeo, se inscrever no canal e compartilha com aquele seu colega de faculdade ou da clínica que você trabalha que quer aplicar a ventosa no seu paciente, mas de repente não sabe desses cuidados e desse tipo de paciente que precisa ser evitado a todo custo a aplicação das ventosas. E no mais, gostaria de agradecer a cada um de vocês por ter assistido o vídeo até aqui. Se curtiu, deixa o like, muito obrigado, cogita a possibilidade de se tornar membro e até a próxima.